E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Que saudade que eu tava de dar aula pra vocês. Curtiram as férias? Eu curti o máximo que eu pude, porque eu sabia que quando a gente tá curtindo, assim, aproveitando de férias, ó, o tempo voa. E aí, tava com saudade dessas nossas videoaulas? Tenho certeza que sim. Essa sua cara aí não me convence, não, que eu sei que vocês gostam dessa interação virtual. Eu sei que vocês gostam dessa interação assim de conversar via WhatsApp. Vocês gostam disso muito mais do que a gente que teve que se adaptar. E eu, então, aprendendo a gravar vídeo, já pensou? Aliás, vocês já viram o número de visualizações das nossas aulas? Não viu, não? Vai dar uma conferida lá para você ver. Eu acho que as nossas aulas devem estar agradando, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão assistindo. Então, aproveitem. Vocês que são meus alunos, aproveitem. Vocês que não são meus alunos, aproveitem também, tá bom? E você que é professor que está utilizando a minha aula com os seus alunos, não tem problema. A partir de agora, eu vou pegar as minhas atividades, os links, né, do Google Forms dessas atividades e vou colocar aqui, né? Vou disponibilizar para você utilizar a atividade na sua aula também. Tá certo? Então não se preocupe, eu vou deixar a atividade aqui para você utilizar e quando for colocar a correção é só colocar meu vídeo, certo? E se você ainda não segue, não se inscreveu no meu canal, por favor, gente, me ajuda, né? Se inscreve aí e depois que acabar essa aula, curte, comenta, diz o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se precisa de uma dica, se tem dúvida, pode perguntar que eu vou tentar responder todo mundo, certo? Vamos para a atividade? Nossa primeira atividade agora da terceira etapa foi muito fácil, né? Vocês só precisavam ler o texto e responder as questões. Era só mesmo para ativar o modo estudante de vocês. Uma boa leitura, né? De suspense, que eu sei que vocês leram. Maravilhosa. Vamos lá? O texto é um pouco longo, eu vou ler o mais rápido possível, certo? Simbora! Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. O título do texto é O Detetive Zinho Enfrenta o Lobisomem, do Emílio Carlos. Vamos lá! Era uma noite estranha, com uma lua estranha, uma atmosfera estranha. A temperatura estava estranha, apesar do inverno não fazia nem frio nem calor. Detetivezinho estava em seu quarto e sabia que alguma coisa estranha ia acontecer naquela noite estranha. Estava tudo muito estranho. Seu senso de detetive lhe dizia isso. E Zinho estava certo, porque de repente se ouviu um uivo seguido de um grito pavoroso. Au! Ai! Agora a noite estranha tinha se transformado numa noite pavorosa. O uivo e o grito angustiados ecoaram por todo o quintal e por toda a casa. O que seria? O que estava acontecendo? Fosse o que fosse, o famoso detetivezinho iria enfrentar esta noite tenebrosa e seus mistérios. Novamente se ouviu o uivo seguido de um grito pavoroso. Au! Ai! E o detetivezinho pegou sua lupa e analisou a situação. Sem nem sair do quarto, concluiu que o uivo e o grito eram de duas criaturas diferentes, ou de dois seres diferentes, ou de duas formas de vidas diferentes. Rapidamente, o detetivezinho se dirigiu para a porta do seu quarto e ouviu novamente o uivo pavoroso. Au! Mas dessa vez não ouviu o grito. O que teria acontecido? Será que o monstro uivante teria jantado sua vítima gritante? Então o detetivezinho ouviu a mesma voz que antes gritava dizendo: Lobisomem! Ai! Então era isso, o ataque do lobisomem. Aquilo só podia acontecer numa noite como aquela de lua cheia. Para enfrentar um lobisomem é preciso balas de prata. O detetivezinho vasculhou suas gavetas e tudo que encontrou foram balas de hortelã. E Zinho disse: vai ter que servir. Pegou as balas de hortelã, colocou no bolso e já ia descer a escada quando novamente ouviu o uivo e a voz: Au! Lobisomem! Ai! E o detetivezinho reconheceu a voz. Era sua irmã. Ele tinha que salvá-la. Afinal, aliás, salvar as irmãs é o que os irmãos detetive fazem melhor. Zinho pensou se não seria melhor levar sua maleta de detetive e seu arsenal de equipamentos para defender. Mas não havia tempo, porque nesse mesmo instante ele ouviu de novo: Au! Lobisomem, socorro! A coisa tinha ficado pior, porque agora a irmã já implorava por socorro. Não havia escolha, não havia o que pensar. Um detetive tinha que fazer aquilo que um detetive tinha que fazer. Então Zinho começou a descer a escada. Au! Lobisomem! Ai! O uivo e o grito ficaram mais fortes, mas o detetivezinho, com seus ouvidos extremamente afiados de detetive, percebeu sem ver
que o uivo e o grito vinham de fora da casa. Zinho respirou fundo uma vez, duas vezes, três vezes e se encheu de coragem, fez uma cara de cuidado lobisomem e desceu pela escada. A porta da sala estava aberta, parecia que ele se aproximava da cena mais terrível que já tinha visto até hoje, um ataque de lobisomem, e então Zinho pôde ouvir bem alto o uivo e o grito. Au! Lobisomem! Ai! Ele não podia voltar atrás, afinal sua irmã dependia dele, e os grandes detetives sempre enfrentam os perigos. E foi o que o Zinho fez, corajosamente atravessou a porta da sala e então viu a cena pavorosa. Do lado de fora da casa, a irmã dele, petrificada de medo, olhando na direção de uma moita de capim cidreira que a avó tinha plantado para fazer chá. Um uivo vinha da moita, au! E o grito vinha da irmã, lobisomem, ai! A criatura se mexia atrás da moita e a moita se mexia. A lua cheia brilhava e a atmosfera tinha ficado mais densa. Será que as balas de hortelã venceriam o lobisomem? E o Zinho se arrependeu de não ter pego seus equipamentos de detetive, mas se lembrou que um bom detetive sempre tem que usar aquilo que estiver à mão. Assim, deu uma rápida olhada em volta e viu um saco de lixo que a mãe tinha colocado para fora e a mangueira de água do jardim. Para sua irmã era somente um saco de lixo e uma mangueira, mas para ele eram equipamentos para enfrentar o monstro. Au! Lobisomem! Exclamou a irmã do Zinho com as pernas tremendo. Rapidamente Zinho pegou o saco do lixo, deu um salto e pegou a mangueira. Pegou as balas de hortelã e se sentiu confiante para enfrentar o lobisomem. Au! Socorro! Socorro! Gritou a irmã, que saiu correndo, entrou na sala e trancou a porta. A situação era essa. Zinho estava do lado de fora da casa, na frente de um lobisomem, enquanto lá dentro sua irmã chorava de medo sentada no chão. Então era ele ou o lobisomem, mas não podia ser o lobisomem. Então seria ele. O grande detetive Zinho venceria, e com essa certeza Zinho respirou fundo e disse assim: muito bem, lobisomem, agora só eu e você, pode vir. A moita se mexeu novamente, assustadoramente. O uivo ficou mais forte. Au! Lá dentro a irmã de Zinho olhou no canto da janela e disse: corre, Zinho, corre! Mas ele não correria, enfrentaria o lobisomem como quem enfrenta uma salada de tomates com cebola. No meio da moita agora se podia ver os olhos brilhantes da criatura. E Zinho, armado do saco de lixo, da mangueira e das balas de hortelã, foi ousado e deu um passo à frente. A moita se mexeu, como se a criatura também desse um passo à frente. Zinho deu outro passo e a moita se mexeu de novo. Coitado do Zinho, o lobisomem vai pegá-lo, gritou a irmã lá de dentro da casa. Zinho respirou bem fundo e disse uma vez só: venha então, vem! E a criatura saiu da moita. Não havia dúvidas de que era um ser canino. Aliás, parecia um cachorro. E reparando bem, parecia o Átila, o cachorro da vizinha, que tinha escapado da corrente, se perdido e sem saber voltar para casa uivava triste pedindo para sua dona vir buscá-lo. Meu Deus! O detetivezinho se aproximou do cachorro com uma bala de hortelã na mão. Foi o suficiente para o Átila lamber sua mão, comer a bala de hortelã e dar uma lambida na mão do Zinho querendo mais. Mais um caso resolvido pelo famoso detetivezinho. Agora só falta devolver o cachorro para a vizinha. Isso depois que a irmã dele parar de abraçar o cachorro. E essa é a nossa história magnífica que serve para a nossa atividade. Então vamos direto para ela para a gente não perder tempo? O texto lido pertence a qual gênero textual? Gente, teve todo um suspense durante toda a história, o medo do Zinho ser atacado por um lobisomem. Então essa é uma narrativa de suspense, pois tem elementos que deixam o leitor tenso e um mistério que precisa ser resolvido. Certo? O item correto é esse. Aqui são, nessa questão, os fatos foram contados numa forma cronológica. Só que aqui está tudo embaralhado. O que era que você tinha que fazer? Colocar na ordem cronológica, do primeiro fato até o último. Então, o item correto aqui é o segundo, é o item B, que é assim, ó, 3, 1, 5, 4, 2. Marcou certo? Tenho certeza que sim. Próxima questão. Leia o trecho a seguir e marque a opção que indica o significado mais adequado para a expressão destacada. Seu senso de detetive lhe dizia isso. O que é que isso quer dizer? O seu sentido, né? Aquela coisa, aquela sensação que vem de dentro, aquela vontade de resolver. Então, é o sentido dele de detetive, certo? O item correto é o item A. Quarta questão. Durante a leitura do texto, percebemos alguns elementos que trazem certo suspense ao leitor. Identifica a opção que cita esse elemento. Gente, aqui no caso a moita se mexeu de novo assustadoramente. Esse elemento é para dar mais suspense ao texto,
certo? Esse é o item correto. Quinta, para resolver o mistério dos gritos ouvidos, Zinho pegou alguns objetos. Qual objeto ele pegou para usar como se fosse um estilingue? Tenho certeza que você acertou essa. Foi o sutiã. Ah, claro, né? É o único que pode ser usado como estilingue. Sexta, o detetivezinho identificou que o grito vinha de onde, gente? Lá do quintal, vinha do lado de fora, que era justamente onde a irmã dele estava, lá olhando para a moita, morrendo de medo. Certo? E última, quando chegou ao local do grito e que o detetivezinho descobriu? Que nada mais, nada menos era o cachorro da vizinha, o Átila. Interessante, né não? Gostaram? Vamos para a próxima atividade? Porque, na verdade, neste bimestre, a gente vai estudar o gênero notícia. Já ouviu falar? É claro, né? Você já deve ter visto uma notícia, ou na televisão, ou na internet, ou mesmo aquele de papel. Nós vamos aprofundar os estudos mais sobre esse gênero, e eu espero que você tenha, dentro da atividade, assistido aqui, né, o vídeo que eu coloquei para orientá-los melhor, tá bom? Então assistam aqui essa aula sobre esse gênero. E se ainda assim você não entendeu muito bem, tenho também aqui, né, todas as orientações, a descrição desse gênero, tá? Leia tudo, não deixe de estudar, porque é importante que você acompanhe tudo na leitura, na correção, na atividade, tudo do jeito que tem que ser. Tá bom? Só para que a gente discuta um pouco a estrutura desse gênero, se dá de que forma. Nós temos ali um título, esse título ele tem que chamar muita atenção, porque quando você olha para o título, é a partir dele que você tem interesse de ler todo o restante. Então, o título é a chamada para a notícia. E aí nós temos um subtítulo que acompanha o título justamente para complementar a informação que tem nele. E aí a notícia em si, nós temos o lead, que é o parágrafo inicial que traz o fato principal, que precisa ser dito logo no início, e as informações secundárias que são aquelas que complementam este fato que foi noticiado, tá bom? Uma coisa importante que precisa ter dentro de uma notícia é apresentar concretude ao texto. O que isso significa? Apresentar elementos que dê veracidade à história que está sendo narrada. Então tem que ter a data, tem que ter local. Se puder colocar uma imagem para dar mais veracidade para você ver a imagem e saber que aquilo mesmo aconteceu. Certo? Vamos para a notícia da atividade? Raíssa Leal, a fadinha, faz história e é prata no skate street nas Olimpíadas. Acabou de acontecer, a gente viu isso nas Olimpíadas, né? Aquela menina super mágica em cima do skate conseguiu logo de cara, na primeira vez que essa competição acontece na Olimpíada, já ganhar uma medalha de prata. Então nós temos aqui a manchete. O que é o título. O que é o subtítulo disso? Maranhense, de 13 anos, faz grande prova e é superada apenas por japonesa da mesma idade, que o nome dela eu não sei ler, mas você vai ler, e ela juntamente completa o pódio olímpico do street feminino. E aí nós temos a notícia em si. Enquanto toda a arquibancada se calava no complexo Ariake, Raíssa Leal dançava ao lado da amiga Margielen Didal, das Filipinas. Parecia não se importar com o que acontecia à volta, mesmo antes da manobra poderia definir seu futuro, que poderia definir seu futuro. Ali, o circuito montado em Tóquio não se mostrou assim tão diferente da pista de Imperatriz, no Maranhão, que é a origem dela. Ao ignorar qualquer pressão, a menina de 13 anos fez história, conquistou prata e garantiu a segunda medalha para o skate street nas Olimpíadas de Tóquio. Massa, não é? Essa é uma notícia de uma coisa que aconteceu agora recentemente. De onde foi que saiu essa notícia? Tá aqui, ó, o link, né, de onde a gente retirou essa notícia, porque foi tirado do ge.globo.com, ou seja, da internet, tá? E olha aqui um elemento da notícia, a imagem dela segurando, né, a medalha dela, porque são elementos que deixam ainda mais completa uma notícia, tá bom? A Raíssa é a atleta mais jovem da história do Brasil a subir no pódio nas Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o recorde de Rosângela Santos, o bronze em Pequim de 2018, com 17 anos. Muito velha, com 17 anos, né? Imagina. Do atletismo, a marca anterior era da Thalita Rodrigues, a nadadora que foi finalista no 4 por 100 livre em 1948, nos Jogos de Londres. Na ocasião, ela tinha 13 anos e 347 dias. A anterior, né? A recordista anterior. Vamos para a atividade? Olha só, muito fácil. Quem leu tudo isso aqui sabe responder. Qual é o gênero do texto lido? Todo mundo sabe. Nós estamos falando de notícia. Segunda questão, onde é que foi publicado o texto? Na internet. Eu não mostrei o link para vocês?
Então, nesse caso aqui foi na internet. Mas a gente tem que lembrar que o gênero notícia pode ser tanto impresso no papel, como também pode ser na televisão, que tem lá, né? A gente vê diariamente, tá bom? Terceira questão, o fato que a notícia apresenta é novo? Sim, né? Aconteceu agora, é novíssimo. Então, o item correto é sim, é um fato novo, porque a notícia informa o leitor sobre a mais jovem atleta da história do Brasil a subir no pódio da Olimpíada. Essa é uma característica da notícia, sempre trazer novidade, tá? Releia e compare o título e o subtítulo. Já fizemos isso, né? Eu li para vocês o título e o subtítulo. Então vamos comparar os dois? Qual das duas informações é capaz de despertar o interesse do leitor? Já falei, é o título. Você já sabe disso. Quinta, ao compor o título de uma notícia, o redator quer principalmente o quê? Provocar curiosidade de quem está lendo. É o título que vai te levar para dentro da notícia. Ele tem que chamar a atenção. Sacou? E aí? Acertaram? Ganharam tudo? Tiraram 10? Tenho certeza que foi moleza para vocês. Galera, se vocês ficaram comigo até agora, curte aqui, comenta. Se for com alguma dúvida, pode comentar. E se você ainda não está inscrito no meu canal, a hora é agora. Faz isso, me ajuda. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.